Entrevista. Olha, muita gente fica em dúvida se vale ou não a pena fazer estágio. Por isso, vamos falar sobre a importância do estágio para a formação profissional, que é a pauta do nosso programa de hoje. Nossa convidada e parceira do programa é a Cris Plácida, ela é coach, consultora, gestora de pessoas, da palestra e agora gerente educacional do Senai Roraima, não é, gente? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal de casa. Um super desafio, né, Rejane? Gente, parabéns, né, pelo novo desafio, né? Obrigada. E seja muito bem-vinda a mais uma semana aqui com a gente, né? E hoje, como sempre, né? As temáticas que a gente traz aqui sempre dá uma sacudida em todos nós, né? Sim, é preciso. O desconforto, ele nos leva ao processo de melhoria. Uhum. Então, é importante a gente sentir aquele formigão de vez em quando. A zona de conforto é maravilhosa, sim, né? Mas lá a gente não cresce. Não cresce. Precisamos sair, né? Então, vamos começar falando, né, sobre a importância do estágio para a formação profissional. Cris, esta é mesmo uma fase importante? Sim, Rejane, é uma fase, eu costumo dizer que extremamente importante, né? E aí vale a gente ressaltar uma questão do que é, né, o estágio. O estágio, ele não é um trabalho propriamente dito, né, no sentido de emprego, de vínculo. Ele é um ato educativo. Então, é aquele processo onde você vai ter o primeiro contato com o mercado de trabalho na condição de um aprendiz, digamos assim, né? E ali, naquele momento, você estará aprendendo como que funciona a tua rotina profissional, quais são as habilidades que você ainda precisa desenvolver. Você vai melhorar o seu network, né? Porque você vai conhecer pessoas do mesmo segmento, pessoas de segmentos pares, né? Porque a gente já conversou aqui que a gente não faz nada sozinho. Nós precisamos de uma rede de apoio, de uma rede de relacionamentos. E esse momento do estágio, ele é importantíssimo para isso também. Porque você vai construir ali a tua, vamos dizer assim, a tua teia, né, de proteção, a tua rede de proteção, os parâmetros de crescimento. Muitas vezes é nesse momento que você conhece aquele profissional que você admirava e que te inspirou a ser aquilo que você escolheu ser. Então, esse momento é de fundamental importância, tanto de maneira positiva, né, para confirmar que eu fiz a escolha correta da profissão, como dizer assim, não é isso que eu quero para minha vida, né? Ok, de longe é algo que eu admiro, mas a rotina não me faz feliz. Então, essa oportunidade também de decidir se segue nessa carreira ou não. Exatamente. Então, é aquela, digamos assim, aquela encruzilhada que ali vai ser o ponto definitivo para você ter certeza que você fez a escolha correta. Perfeito. Agora, explica pra gente, você falou, né, o estágio é um ato educativo, um momento de aprendizado, né? Isso. Mas existem vários tipos, né, de estágio. Explica pra gente. Existem, assim, legalmente, dois tipos de estágio, perfeito, né? Aquele que é obrigatório, que é curricular, que está na grade da sua formação, seja ela técnica ou universitária, e ali consta um período, algumas horas, em que você irá se dedicar à aprendizagem profissional. Como o já fala, é obrigatório do currículo, né? Daquele curso que você esteja, né? E aí existe o estágio não obrigatório, né? Que precisa da condição de estudante. Para você ser estagiário, você precisa ser estudante. Então, você precisa estar estudando, mas ele não consta na tua grade curricular, ou seja, você não precisa realizar o estágio para se formar. Okay. Mas algumas pessoas querem, pela experiência ou muitas vezes até pela necessidade financeira,
né? Viver o estágio. Então, ele pode, sim, solicitar junto à sua instituição de ensino essa oportunidade. Nesse caso, esse estágio pode ser remunerado, né? Isso. O estágio, assim, ele é obrigatório e não obrigatório. E aí, dentro dessas duas categorias, tem remunerado e não remunerado. Então, a gente tem aí essas, digamos, 4 possibilidades, porque ele pode ser obrigatório, ele é obrigatório, no teu curso de pedagogia, por exemplo, ele é obrigatório. Aí você pode conseguir um estágio remunerado e não remunerado. Então, ele é obrigatório e remunerado, um exemplo. Ou obrigatório e não remunerado, outro exemplo, né? Então, seriam aí essas 4 categorias em que ele se encaixaria. Perfeito. 10 horas, 9 minutos, Cris. E o estágio, não é? Com certeza, como você já falou, é uma oportunidade, não é, ali de crescimento, de aprendizado, né? E aí vai exigir desse estagiário algumas questões, né? Então, explica pra gente, assim, quais as habilidades, né, comportamentais, né, mais esperadas aí deste estagiário. Então, além da expectativa que a equipe tem quando vai receber um estagiário, de que vem ali o que a gente chama de sangue novo, né? E o que é esse sangue novo? É aquela pessoa que vem com novidades, com inovações, com novas leituras daquela profissão, daquela área. Porque ele está lá na academia, né? Com tudo novo, recebendo informações privilegiadas, digamos assim. Então, espera-se que esse estagiário traga essas inovações para o local, né, onde ele irá realizar o seu programa de aprendizado. E aí, o que a gente quer dele? Que ele seja dinâmico, que ele seja criativo e que ele seja colaborativo. São 3 características extremamente importantes para qualquer área de estágio. E aí, claro, para cada profissão existe ali algumas especificidades. Verdade. Mas para todos, essas 3 características são fundamentais. E quando a gente fala em dinâmico, né? O que seria? Dinâmico é aquele menino ou aquela menina que ele não espera acontecer, né? Que ele percebe que o colega ou que o seu supervisor de estágio está assoberbado de trabalho e ele se oferece para ajudar. Ele recebe uma tarefa, ele conclui a tarefa e ele não fica esperando uma próxima demanda. Ele já apresenta o resultado e diz: estou pronto para a próxima. É aquela pessoa que busca conhecer a empresa onde ele está estagiando, porque muitas vezes as pessoas entram na empresa, e isso não é só uma realidade do estagiário, qualquer profissional, e eles não se preocupam em conhecer a missão da empresa, a visão, os valores, qual é o objetivo principal, né, dessa empresa, dessa organização que eu estou entrando. Então, é importantíssimo que o estagiário se aproprie de todas essas informações, porque quanto mais informações ele tiver acerca do local onde ele está participando, né, dessa aprendizagem, melhor ele irá contribuir, tanto com os colegas, né, quanto com a sua própria formação profissional. Perfeito, 10 horas 12 minutos, estamos falando com a Cris Plácida, coach, consultora, falando sobre a importância do estágio, né, para a formação profissional. E aí a gente já vai agora para aquela fase que eu super gosto, né, que são para as dicas, né, o Cris. Quais são as dicas que você traz hoje, né, para quem quer, né, se tornar um estagiário, né? No caso daquele que tem a possibilidade de escolher o local, quais são as dicas que você daria nesse sentido? Ok. Primeira questão, procurar a coordenação pedagógica da tua instituição de ensino e esclarecer todas as dúvidas com relação à sua grade curricular, ao seu plano de curso. Consta em estágio? Não consta estágio? Se consta,
em que instituições eu posso realizá-lo, né? Então, buscar todas essas informações junto com a sua instituição de ensino. Quando esse estágio não é obrigatório, ou seja, a instituição ela não está preparada para te dar essas informações, você deve procurar um agente integrador. Existem vários agentes integradores no Brasil e também no nosso estado, e eles são organizações que dão todo esse suporte, toda essa orientação e direcionamento para aquelas pessoas, para aqueles alunos. Gosto de frisar isso, porque precisa ser aluno para ser estagiário. Exato. Para esses alunos que querem ser estagiário. Existem esses agentes integradores. E aí o agente integrador é como, falando de forma bem fácil de compreensão, é como se ele fosse o teu agente de emprego. Né? Não é um emprego, mas é como se ele fosse um agente. Ele vai facilitar a sua entrada na empresa que busca estagiários. Então, e ele também vai ser o interlocutor entre a empresa, entre a tua instituição de ensino. Então, é como se fosse o teu empresário, né? O agente integrador é como se fosse o teu empresário. Ele vai articular tudo para que você consiga viver a experiência do estágio. Então, essas duas questões são fundamentais. E daí, quando você for escolhido para ser estagiário, porque existe um processo de seleção na maioria das instituições, você buscar todas as informações sobre a empresa onde você irá trabalhar, né? E sempre perguntar, né? O que você deseja, como você deseja, qual é a prioridade, qual é o prazo que eu tenho para entregar essa demanda, porque nós, na condição de aluno, nós somos intimidados a fazer perguntas em sala de aula, né? Intimidados por quem? Pelos coleguinhas mal intencionados, né? Aquelas pessoas que dizem, vive perguntando, não sabe de nada, nananana. E, na verdade, no local de trabalho é fundamental perguntar, porque muitas vezes a pessoa que te entregou a demanda não teve tempo suficiente para te explicar o que queria, acha que você já sabe. Algumas pessoas dizem assim pra gente, mas é óbvio. É óbvio para quem, cara pálida? Verdade. Né? Óbvio para quem? Óbvio para você que já conhece todo o processo. Mas para alguém que está aprendendo, nada é óbvio. Então, é importantíssimo perguntar. Não tenha dúvidas, pergunte. É fundamental. Perfeito. E aí, quais as outras dicas que você deixa aí para ele, né, para esse estagiário, né, aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade? Isso. Se fazer presente em todas as ações da empresa que for possível. Claro que em alguns momentos irá conciliar com o seu horário escolar, e aí a prioridade vai ser sempre a escola. Né? A prioridade é sempre a academia. Mas sempre que for possível, se informar sobre participar dos eventos da empresa, sejam eles profissionais ou sociais, é muito importante. Estabelecer, criar ali um perfil profissional daquela pessoa, daquele profissional que você deseja ser. Inspirar-se em algum profissional, né? O que a gente chama de modelagem, modelar alguém, identificar aquela pessoa que te inspira a ser melhor, que te inspira a ser um profissional de sucesso e construir, né, a sua carreira, o seu perfil e seus sonhos baseados na construção daquela pessoa, não se comparando jamais. Né? É apenas uma referência do profissional que você deseja ser. E aí, sempre procurar se manter informado também com relação a normas, legislação, porque existe uma lei específica para o estágio, e aí ela precisa ser de conhecimento tanto do estagiário quanto
do contratante, né? Algumas empresas, inclusive, Rejane, deixam de contratar estagiários por desconhecer a lei. E elas estão perdendo ali um material humano excelente para trazer inovações para sua empresa. Então, eu chamo agora a atenção aqui também dos empregadores, né? Se você não entende da legislação do estágio, procure também um agente integrador. Ele também poderá representar a sua empresa nesse processo e aí atrair excelentes alunos com possibilidade de trazer inovação, criatividade, mudanças, melhorias para a empresa que precisa estar o tempo inteiro se inovando nesse mercado tão competitivo que nós estamos. E aí esses empregadores também vão fazer parte da história, né, desse estagiário, porque ali começa, né, a criar ali um perfil profissional, né, dessa pessoa. Sim. E com certeza a contribuição será muito importante. Exatamente. Eu vou me referir aqui a uma empresa que eu trabalhei há bastante tempo. Nós contratávamos muitos estagiários da área de pedagogia, porque era uma escola. Olha, eu voltando para o universo acadêmico novamente, né? E era impressionante como os nossos estagiários eram bem recebidos no mercado de trabalho, porque nós dávamos uma atenção especial a eles, realmente uma formação, né, para que eles saíssem dali com segurança para poder exercer a sua profissão, porque uma das coisas mais difíceis de nós encararmos quando a gente sai da academia, seja o curso técnico, seja universitário, é você estar perdido sem saber por onde começar. Verdade. E aí o estágio, ele te dá essa solidez para você ter mais segurança na hora de começar definitivamente a tua carreira profissional. Perfeito, obrigada pela participação de hoje, né? Eu que Sucesso agradeço. Mais uma vez no novo desafio do seu trabalho. E a gente se encontra semana que vem. A gente se encontra sim. Obrigada pela oportunidade. E aí eu preciso também agradecer a minha nova gestora por me permitir continuar aqui participando com vocês. Muito obrigada, eu que agradeço, né? Que a gente vai poder ficar juntinhas toda segunda-feira aqui, né? Sim. Obrigada, Cris, uma ótima semana. 10h21 e nós falamos aqui com a Cris Plácida, coach, consultora, gestora de pessoas, e hoje falando sobre a importância do estágio para a formação profissional. Gostou da entrevista? Pois eu espero que você coloque em prática as dicas, as orientações que nós deixamos aqui para você. A gente